O antigo vice-reitor da Universidade de Pungue, Pedro Madeira Guiliche, concedeu uma entrevista exclusiva à Focus TV, no qual aborda os desafios que o país enfrenta em diversas áreas de atividades, sobretudo no uso das novas tecnologias de comunicação e informação como ferramenta para o desenvolvimento da economia nacional. Porque nem sempre o uso das tecnologias nos conduz necessariamente ao desenvolvimento. Há experiências no mundo que não vamos aqui nos deter em relação a elas, mas é só lembrar o episódio de Hiroshima e Nagasaki. Foi produto do uso indivíduo da tecnologia que gerou resultados perversos à sociedade, à humanidade. Então, o grande desafio que nós temos hoje é pegar na tecnologia como esta arma, como este instrumento de trabalho que nos permitirá mais rapidamente levar Moçambique para frente. No entanto, Pedro Guiliche alerta os jovens sobre o perigo que representa o uso inadequado das novas tecnologias de comunicação e informação. Definir como é que nós investimos na ciência, técnica e tecnologia, como é que nós investimos no conhecimento, como é que nós investimos na educação para termos cidadãos que realizam as suas funções, que realizam o seu exercício de cidadania de forma cada vez mais responsável, que usam as redes sociais para participar ativamente para o desenvolvimento do país. Como solução, o nosso entrevistado propõe aos jovens para definirem muito bem o seu alvo, de modo a levarem o país para a almejada independência económica. Estamos a pegar na unidade nacional para abraçar e fazer frente ao desafio da independência econômica. A juventude é, uma vez mais, chamada a liderar este processo, tal como foi a juventude do 25 de setembro, que teve que pegar em armas para combater e derrubar o colonialismo português. Hoje, a juventude moçambicana é de novo chamada para maior capacidade de, em primeiro lugar, definir a natureza do inimigo, definir a natureza dos desafios que nós temos pela frente. Pedro Guiliche é atualmente o chefe da mobilização e propaganda da Frelimo e é ao mesmo tempo o porta-voz desta formação política. São obras plásticas resultantes de materiais usados no conflito militar dos 16 anos, que hoje serve de reflexão sobre o seu contributo no processo da pacificação do país e a construção de uma cidade mais justa. A iniciativa é do Comitê Internacional de Desenvolvimento do Povo, organização não governamental financiado pela União Europeia. O que vocês vão ver nessa exposição é justamente material bélico coletado da Guerra Civil, a Guerra dos 16 anos, num projeto iniciado muito antes, não é de hoje, em transformar as armas em enxadas. Muitos dos antigos podem se lembrar desse projeto. Então, alguns artistas foram selecionados, dentre eles o Gonçalo Mabunda, que é o expositor que está aqui na cidade, para justamente transformar as armas em algo bom, em algo que faça ou permita que as pessoas reflitam sobre o não adesão ou a não adesão à guerra. Segundo o representante do CISP, Alberto José, houve a necessidade de se unir para tornar pública este tipo de arte em Moçambique e permitir que a mensagem chegasse a toda a população. O momento assim pede e exige que tais obras possam ser conhecidas, porque inicialmente essa exposição só acontecia fora do país, eram mais exposições internacionais e nós próprios, os donos dessa história, não tínhamos acesso a este tipo de conteúdo. Por isso agora pensou-se em aliarmos-nos ao artista nesse sentido e permitir que ele possa trazer essas exposições para nós, os donos dessa história, para que nós possamos refletir sobre aquilo que aconteceu conosco mesmo. Descrevendo o significado dos projetos apresentados na exposição, para o artista plástico Gonçalo Mabunda, o que foi feito para o mal pode ser transformado para o bem. A mensagem é dizer aquilo que foi feito para o mal pode ser para o bem, pode criar uma beleza. Mas se for para o belo que já é diferente. É aquilo que foi feito para matar, que deixa de matar e cria uma beleza, que a beleza é de pôr as pessoas a ter, o pensamento, a sapiência. A sapiência é o pensamento que é importante, que é refletirmos todos para as coisas serem muito mais alcançadas.
A prática do artista plástico Gonçalo Mabunda está ligado na história de Moçambique, país que atravessou a Guerra Civil entre 1977 e 1992. Utilizando armas como matéria-prima, o artista converte instrumentos de destruição em poderosos objetos escultóricos. Desde 1992, está associado ao Núcleo de Arte e participou no emblemático projeto Transformação de Armas em Arte. Importa referir que esta é a primeira exposição do gênero que acontece nesta região do país. Estão nesta sala representantes dos partidos políticos, da sociedade civil e de académicos, onde participam numa conferência sobre democracia eleitoral em Moçambique. A conferência, de acordo com Emergildo Muslov, diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, visa assinalar os 30 anos da introdução da democracia multipartidária no país, bem como fazer o balanço do referido período até a esta parte. Nestes 30 anos, houve avanços que não podem ser ignorados. As eleições tornaram-se um processo irreversível. Realizam-se regularmente, sem falhas, no cumprimento do calendário, conforme a nossa Constituição. A experiência expandiu-se ao longo desses 30 anos para o nível dos municípios, isto em 1998, e provincial em 2019, estando já em debate a possibilidade de chegar ao nível distrital, como expressão máxima da descentralização e de empoderamento local. Os avanços enumerados pelo diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária foram também sublinhados pelo presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Esmeraldo Matavel, que, no entanto, defende a sua preservação para a manutenção de um bom ambiente político no país. São conquistas que merecem ser reconhecidas e que demonstram a determinação do povo moçambicano em consolidar o Estado de Direito e democrático. Todavia, os desafios permanecem. Continuamos a enfrentar tensões e contestações em momentos eleitorais. Os anos 2023 e 2024 foram o pico deste ambiente. No entanto, o ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Mpissa, diz que o sucesso da democracia no país passa pela inclusão política a todos os níveis. Promover a inclusão política de todos os grupos que se consideram marginalizados, assegurando que todos os moçambicanos se sintam representados, garantindo assim uma democracia mais participativa e responsiva. Com a duração de 2 dias, a conferência tem como lema 30 anos da caminhada da democracia, experiências, desafios e caminhos para o futuro. No âmbito das celebrações dos 30 anos da democracia eleitoral em Moçambique, o jornalista e analista político Salomão Moyane veio ao público manifestar a sua preocupação em relação aos sistemáticos conflitos políticos que se registram em cada ciclo eleitoral no país. Para Salomão Moyane, estes conflitos são resultado das ações daqueles que dão ordens à Polícia da República de Moçambique para facilitarem a fraude eleitoral. Tem que haver uma reforma da legislação, porque o que é que diz a lei eleitoral? Diz que a CNE divulga os resultados até 15 dias depois do dia da votação. Mas o que é que diz a lei, por exemplo, do Malau? Diz que a CNE divulga os resultados até 8 dias. Então reduziu. O que é que diz a lei do Botsuana? Diz que os resultados podem ser conhecidos no mesmo dia ou no dia seguinte. E assim por diante. Então depende de nós. Nós podemos fazer uma lei que diga que os resultados são conhecidos 3 ou 4 dias depois. Isto é, na mesma semana que se realizam eleições, no Malau as eleições realizaram-se no dia 16, era uma terça-feira. Na sexta-feira foram divulgados oficialmente, embora já no dia seguinte se soubessem quais são os resultados. No Botsuana realizaram-se no dia 30 de outubro, no dia 31 de outubro já se sabia que o Presidente da República perdeu eleições. Portanto, são sistemas. Nós é que podemos fazer, querendo, havendo vontade. Se não quisermos, vamos continuar assim, a dizer que é difícil, porque o país é grande, porque não se pode dizer tudo hoje. Temos que dizer daqui a 5 dias, daqui a 10 dias.
E depois, quando sai da mesa, tem que ir ao distrito. No distrito tem que ir à província. Fazer o quê? O resultado está na mesa. Depois da mesa divulga. Faz-se uma centralização para os órgãos centrais e as pessoas tomam conhecimento. É assim que se faz. Para sustentar a sua tese, Salomão Moyane disse que nas noites eleitorais é comum a polícia realizar disparos para disfarçar a saída clandestina de urnas das mesas de votação. A partir do fim da noite, nas mesas, é quando aparecem outras pessoas a carregar urnas, fugirem com elas, e outra polícia a disparar, a EDM a desligar energia. Quer dizer, é aí onde começa a noite da desordem eleitoral. Agora, isso aí é motivado por comportamentos de pessoas, até conhecidas, até responsáveis por isso. Se essas pessoas forem proibidas ou forem punidas por fazerem isso, é possível que aquela vontade mostrada pela população nas urnas seja contada e apresentada em papéis para determinar quem que ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, quinto lugar. Como solução, o jornalista propõe a redução do período da publicação dos resultados depois da votação, porque, segundo ele, os atuais 15 dias fixados pela lei criam espaço para a viabilização de fraudes. O que deve mudar é o comportamento dos políticos e o comportamento dos órgãos de gestão eleitoral. Quando falo do comportamento dos políticos, estou a falar incluindo o comportamento das autoridades governamentais. Porque a polícia não se manda a si própria, é comandada por alguém. É alguém que dá ordens à polícia para fazer o que faz durante as noites das eleições. Então é preciso que essa pessoa diga à polícia para não intervir, à semelhança do que acontece em outros países, em que a polícia não intervém porque não tem ordem, não tem comando para intervir. Aqui intervém porque tem comando de alguém para intervir. Moyane fez estes pronunciamentos nesta quarta-feira, à margem da conferência sobre a democracia eleitoral em Moçambique. Diálogo Nacional Inclusivo. O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, orientou nesta terça-feira uma sessão no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, que fixou para o dia 6 de outubro o arranque da fase da escutação pública nas províncias e na diáspora. A decisão foi anunciada pelo porta-voz do encontro, Edson Macuacua, que no final da reunião juntou líderes políticos e a comissão técnica para a materialização do processo. De outubro é o dia do arranque do processo da auscultação pública ao nível das províncias e da diáspora. Os líderes estiveram reunidos hoje em sessão sob liderança de Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, sessão na qual decidiu-se que o dia 6 de outubro deverá ser o dia do início do processo da auscultação pública ao nível provincial e na diáspora. Segundo Macuacua, a auscultação será ampla e descentralizada. Serão criadas brigadas em todas as províncias, em todos os distritos e na diáspora, com vista a ouvir e a criar espaço para que todos, pessoas singulares e coletivas, possam participar do processo. As brigadas que irão trabalhar em todas as províncias, em todos os distritos e na diáspora, com vista a ouvir, a auscultar e a criar espaço para que todas as pessoas singulares e coletivas possam participar. Serão divulgados oportunamente programas onde serão indicados os locais e as datas em que terão lugar os atos, os programas de auscultação pública, de modo a que os cidadãos possam participar. A auscultação pública ao nível das províncias e na diáspora será a mais ampla possível, garantindo a participação de todos os estratos e segmentos sociais da esfera política, econômica, social, cultural e académica. Durante a sessão, o chefe de Estado apelou à participação ativa de toda a sociedade moçambicana, fazendo o diálogo nacional inclusivo um momento soberano do exercício da cidadania, de reforço da cultura de paz, da coesão
e da reconciliação nacional, disse Edson Macuacua. A direção executiva da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, reuniu-se nesta quinta-feira com os representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, com o objetivo de partilhar algumas informações que estão a ser desenvolvidas pelo setor privado na sua missão de dinamizar a economia nacional, bem como no apoio ao governo na implementação de reformas que possam contribuir para a melhoria do ambiente de negócio em Moçambique. Para além disso, também tratamos as questões que interessam ao FMI, que são as questões macroeconómicas. Como sabe, o FMI tem trabalhado com o nosso governo para reduzir os desequilíbrios económicos, nomeadamente a dívida pública, que preocupa o nosso país, que está a crescer, a questão do déficit fiscal. Como sabem, aquilo que nós coletamos como receita está abaixo daquilo que é a despesa pública. Então, esta instituição, o Fundo Monetário, tem estado a trabalhar com o governo para buscar soluções e eles estavam a explicar os caminhos possíveis para isso. Um dos caminhos é focar no lado da despesa, tentar ver de que forma o governo pode reduzir a sua despesa pública, porque já se viu que do lado da receita é muito difícil, de um dia para o outro, o governo reduzir ou eliminar algumas taxas. A Confederação das Associações Económicas tem estado também a colocar na sua agenda de diálogo público-privado com o governo preocupação com a carga fiscal. E temos estado a pedir ao governo para uma reformulação da sua política fiscal. A ocasião serviu também para a CTA voltar a exigir reformas fiscais profundas, porque, segundo o setor privado em Moçambique, não há transparência nos limites das taxas de impostos. Ou seja, cada entidade do Estado fixa a seu belo prazer as suas taxas. A questão da política fiscal é que, ultimamente, para além da autoridade tributária que cobra os impostos nacionais, temos várias entidades que também fazem a cobrança de taxas, imposto. Por exemplo, temos os governos provinciais, temos os governos municipais, temos os governos distritais, que também fazem esta cobrança. Então, o que nós pretendemos, na verdade, é criar uma clareza na política fiscal, no sentido de que se defina um teto máximo de imposto que um empresário deve estar sujeito. Porque neste momento nós não temos clareza. Quando tu passas com um caminhão numa cidade, logo apanha uma taxa, porque estás a passar no espaço municipal. Quando tu queres iniciar uma atividade dentro do município, também tem obrigações que tens de pagar, para além daquelas obrigações que têm a ver com os impostos que estão no Código Fiscal, que é o IVA, o RPC, o RPS e a taxa liberatória. Como solução, a CTA propõe a aprovação de uma lei fiscal menos honrosa para o setor privado. Haver alinhamento e clareza na política fiscal. O empresário saber que, se eu produzo, por exemplo, 1 milhão de meticais, eu vou pagar no máximo 40% ao Estado, e que o Estado, com esses 40% que ele recebe, seja capaz de distribuir por várias necessidades e não termos várias cobranças, e que depois não fica claro, porque cada jurisdição municipal tem as suas taxas que não são iguais, e daí... Estas e outras preocupações do setor privado serão apresentadas durante a Conferência Anual do Setor Privado, a CASP, que terá lugar em novembro próximo. A direção executiva da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, reuniu-se nesta quinta-feira com os representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, com o objetivo de partilhar algumas informações que estão a ser desenvolvidas pelo setor privado na sua missão de dinamizar a economia nacional, bem como no apoio ao governo na implementação de reformas que possam contribuir para a melhoria do ambiente de negócio em Moçambique. Para além disso, também tratamos as questões que interessam ao FMI, que são as questões macroeconómicas. Como sabe, o FMI tem trabalhado com o nosso governo
para reduzir os desequilíbrios econômicos, nomeadamente a dívida pública, que preocupa o nosso país, que está a crescer, a questão do déficit fiscal. Como sabem, aquilo que nós coletamos como receita está abaixo daquilo que é a despesa pública. Então, esta instituição, o Fundo Monetário, tem estado a trabalhar com o governo para buscar soluções e eles estavam a explicar os caminhos possíveis para isso. Um dos caminhos é focar no lado da despesa, tentar ver de que forma o governo pode reduzir a sua despesa pública, porque já se viu que do lado da receita é muito difícil, de um dia para o outro, o governo reduzir ou eliminar algumas taxas. A Confederação das Associações Econômicas tem estado também a colocar na sua agenda de diálogo público-privado com o governo preocupação com a carga fiscal. E temos estado a pedir ao governo para uma reformulação da sua política fiscal. A ocasião serviu também para a CTA voltar a exigir reformas fiscais profundas, porque, segundo o setor privado em Moçambique, não há transparência nos limites das taxas de impostos. Ou seja, cada entidade do Estado fixa a seu belo prazer as suas taxas. A questão da política fiscal é que, ultimamente, para além da autoridade tributária que cobra os impostos nacionais, temos várias entidades que também fazem a cobrança de taxas, impostos. Por exemplo, temos os governos provinciais, temos os governos municipais, temos os governos distritais, que também fazem esta cobrança. Então, o que nós pretendemos, na verdade, é criar uma clareza na política fiscal, no sentido de que se defina um teto máximo de imposto que um empresário deve estar sujeito. Porque neste momento nós não temos clareza. Quando tu passas com um caminhão numa cidade, logo apanha uma taxa, porque estás a passar no espaço municipal. Quando tu queres iniciar uma atividade dentro do município, também tem obrigações que tens de pagar, para além daquelas obrigações que têm a ver com os impostos que estão no Código Fiscal, que é o IVA, o RPC, o RPS e a taxa liberatória. Como solução, a CTA propõe a aprovação de uma lei fiscal menos honrosa para o setor privado. Haver alinhamento e clareza na política fiscal. O empresário saber que, se eu produzo, por exemplo, 1 milhão de meticais, eu vou pagar no máximo 40% ao Estado, e que o Estado, com esses 40% que ele recebe, seja capaz de distribuir por várias necessidades e não termos várias cobranças, e que depois não fica claro, porque cada jurisdição municipal tem as suas taxas que não são iguais, e daí... Estas e outras preocupações do setor privado serão apresentadas durante a Conferência Anual do Setor Privado, a CASP, que terá lugar em novembro próximo. Por ocasião da celebração do Dia Internacional do Idoso, assinalado nesta quarta-feira, o edil da cidade de Maputo, Razak Manhique, ofereceu um almoço especial aos residentes do Lar dos Idosos de Maguanine C, que atualmente acolhe 27 idosos. Na ocasião, Manhique destacou a importância de valorizar os mais velhos, como fontes de sabedoria e experiência. Eu entendo que seja uma forma de coletivamente pararmos para a reflexão em torno da proteção dos direitos, em torno, portanto, da valorização da experiência. São estes elementos que devem abraçar a todos nós no nosso cotidiano. Muitas vezes temos a percepção errada de que todos aqueles que já tenham passado de uma faixa ativa não tenham espaço para dar a sua contribuição. Portanto, é importante que reflitamos todos em torno, no sentido de lembrarmos que é com base na experiência daqueles que hoje são idosos que
que devemos buscar o caminho para a edificação de uma sociedade que se pretende. É importante que haja proteção dos direitos. Razak Manique reafirmou o compromisso do município em reforçar programas de proteção social e promoção da dignidade da terceira idade. A promoção da inclusão social e outros. Muitas vezes afastamos esta camada, estes pais, estes avós que aqui estão, sob muitas alegações. Hoje decidimos parar como dia respectivo para, com eles, bebermos um copo de água, não é? E mostrarmos quão importantes eles são. Por isso, estamos aqui para, a partir deste ponto, chamar a consciência coletiva para que dia a dia todos nós envolvamos os idosos no trabalho que estamos a fazer. Muitas vezes o envolvimento não há de ser a presença necessariamente física no local, mas o facto de reconhecermos que temos uma fonte de onde podemos ir buscar a experiência para os passos que queremos e estamos a dar. Destacou ainda a necessidade do resgate dos valores morais perdidos ao longo do tempo, olhando para os idosos como referência. Devemos recuar para ir buscar estes elementos todos que fez referência, para que possamos dar os passos. É importante porque todos eles já fizeram, já nos mostraram, já nos ensinaram. Então, a partir deste ponto, é de onde devemos iniciar, refletindo, iniciar, fazendo, mas sempre tendo como referência esta camada. O Lar dos Idosos de Maguanine Sé é gerido pela Idilidade e funciona em articulação com as estruturas comunitárias. O 14º bairro da Manga, na cidade da Beira, é uma das áreas que em épocas chuvosas sofrem com inundações e, como refúgio, as autoridades optam pelo deslocamento dos residentes desta área para escolas e sede do bairro próximo. Esta é uma situação que deixa os munícipes deste bairro preocupados. Segundo os residentes, além de disponibilizar centros de acolhimento às famílias afetadas, a abertura de mais valas de drenagem seria a melhor opção para prevenir enchentes na época chuvosa que se avizinha. Gostaríamos que quem de direito nos ajudasse em uma vala de drenagem para poder reforçar aquela que nós temos, porque no tempo chuvoso nós temos passado várias coisas, várias dificuldades. Aqui temos chuvosa, é problema sério. Nós nem podemos, temos drenagem, mas drenagem não está fazendo nada. Eles têm que aumentar mais aqui a drenagem aí para afundar até lá onde quer, até no China. Agora nós estamos mal aqui nós. De acordo com os entrevistados, este problema afeta no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Não tem como ir na escola. As crianças, como vai na escola, quando tem água aqui no pescoço. Quando chega fim do ano, passa de classe ou chumba? Depende dos pessoas. Depende das pessoas, se chumba, se passa, vê notas dizer que fizeram. Mas vocês já acham isso ser bom? Não gostariam que a criança tivesse um processo de estudo normal como outras crianças? Eu gostaria mesmo, muito mesmo. Gostaria que as crianças mesmo estudassem do primeiro até no fim. De que está a parar no janeiro, fevereiro, não parar. A manutenção das valas de drenagem também é um dos apelos levantados pelos munícipes deste bairro. Eu quero para mesmo limpar essa drenagem até lá no fundo onde enche água, entulhar lá, para não essa água escorrer para a zona, para nós viver mal, mãe. É isso que nós queremos. E como eu, principal, eu estou mal aqui nessa drenagem. Há quanto tempo a vala não é feita limpeza? E desde que eu cheguei aqui, vi um ano só a ser feita limpeza. Esta é a única vala de drenagem responsável pelo escoamento das águas na zona de Chimpaca, no bairro da Manga. Mas, como podemos ver, por falta de manutenção, em épocas chuvosas contribui para a natalidade de alguns animais que ameaçam a privacidade dos moradores deste bairro. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Manuel, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus.
A AN e os seus parceiros para desenvolver o projeto Coral Norte FLNG em águas profundas na bacia do Rovuma, avaliado em cerca de 7,2 mil milhões de dólares, tomaram a decisão final de investimentos nesta quinta-feira num ato que foi efetivado na cidade de Maputo. Na ocasião, o Presidente da República, Daniel Chapo, revelou que o projeto poderá gerar mais de 3 milhões de dólares em contratos com pequenas e médias empresas moçambicanas durante a fase da sua instalação. Este empreendimento deverá gerar mais de 1.400 empregos, como aqui foi dito, diretos e indiretos para moçambicanos. No plano empresarial, estão reservados 800 milhões de dólares em contratos para empresas nacionais nos primeiros 6 anos, podendo este valor atingir 3 mil milhões de dólares ao longo de todo o projeto. Trata-se de uma oportunidade única para as micro, pequenas e médias empresas nacionais se capacitarem técnica e financeiramente, tornando-se competitivas e fornecedoras do mercado global. É esta a nossa visão, por isso criamos vários fundos, entre os quais o Fundo de Garantia Mutuária, para que as pequenas e médias empresas nacionais possam se fortificar e tenham esta oportunidade. O investimento irá produzir 3,5 milhões de toneladas de GNL por ano e mais de 4 mil barris condensados por dia durante cerca de 30 anos. Com esta capacidade, Moçambique passará a contribuir com cerca de 7 milhões de toneladas de GNL anuais, tornando-se o 14º maior exportador mundial e o 4º maior em África, a caminho de terceiro e de mais posicionamentos. Ao longo da vida útil do projeto, o Estado moçambicano arrecadará 23 mil milhões de dólares em receitas fiscais e outros ganhos, recursos que reforçarão a nossa capacidade de financiar setores como agricultura, infraestruturas, a educação, saúde e programas sociais para o povo moçambicano. O projeto, segundo o chefe de Estado, não é apenas uma obra de engenharia, mas sim uma obra de esperança para os moçambicanos. Por isso, Chapo deseja que o mesmo seja um pilar de estabilidade económica e social de Moçambique, catalisador da industrialização e instrumento de prosperidade inclusiva. O Coral Norte espelha o compromisso assumido deste governo de melhorar os termos de contratos. Nestes termos, conseguir 5% do gás para o mercado doméstico, de forma faseada, de condensado seja alocado à nossa empresa nacional de hidrocarbonetos ENH e a Hemodraga na prestação de serviços marítimos e CFM Logística no que toca à logística naval, criando bases sólidas para um maior envolvimento de empresas nacionais na prestação de serviços à indústria petrolífera. O gás para dinamizar setores estratégicos, em particular o desenvolvimento de terminais de GNL, na Beira, Inhassoro e Matola, que são uma alternativa de fornecimento de gás às centrais de geração de energia na base do gás, existentes no país e futuras, bem como poderá viabilizar a utilização de GNL, combustível limpo no setor econômico do nosso país, mas também para a soberania e a segurança energética. Chapo destacou ainda que o sucesso deste empreendimento depende também da capacidade de geri-lo com responsabilidade, competência, humildade e transparência. E, sobretudo, a boa governação. Por isso, recomenda. Devemos todos nós assegurar que o gás doméstico e o condensado cheguem nas quantidades acordadas e a preço acessível para servir as nossas indústrias e para as famílias moçambicanas. Garantir a formação contínua da nossa juventude moçambicana e a transferência de tecnologia. Investir na boa governação e na transparência da gestão de coisa pública,
das receitas, para que cada moçambicano veja neste projeto não apenas estatísticas, mas melhorias concretas na sua vida e, sobretudo, em infraestruturas, na agricultura, no comércio, na indústria e naquilo o que é fundamental, que é fazer chegar comida na mesa de cada moçambicano, para assegurar a sustentabilidade da nossa empresa nacional de hidrocarbonetos, ENH. O estadista moçambicano garantiu ainda que estão reunidas as condições de segurança para que o projeto seja desenvolvido sem perturbações. A cidade de Nampula, chamada capital do Norte, acolheu nesta quinta-feira a auscultação pública do projeto de criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, um projeto do governo de Daniel Chapo. E o governador de Nampula aproveitou a ocasião para desafiar o governo a implantar o banco na província mais populosa do país como forma de fazer jus à descentralização. Eduardo Abdullah, carinhosamente tratado por tio Salimo, considera que a instituição bancária poderá constituir uma mais-valia para Nampula em particular e o país em geral. Nampula está pronta para acolher e colaborar ativamente com esta iniciativa. Acreditamos que o Banco de Desenvolvimento de Moçambique será um parceiro estratégico na transformação econômica da nossa província e de todo o país. E permitam-me também a ousadia. Esta é para ti, Macaringa. Tens que levar para Maputo. Por favor, toma nota disso. Ou melhor, vou-te dar o meu discurso. Já tanto que se fala de descentralização, por que não descentralizar verdadeiramente e colocar a sede desta instituição em Nampula? Seria um sinal inequívoco ao país e ao povo de que o desenvolvimento e a desejada independência financeira chegarão a todos e que ninguém ficará para trás. Traga para Nampula, Macaringa. O secretário de Estado de Nampula, Plácido Pereira, acredita que o banco poderá financiar projetos estruturantes capazes de impulsionar os setores estratégicos da economia local. O Banco de Desenvolvimento de Moçambique será um mecanismo para facilitar a mobilização e canalização do capital nacional e internacional para financiar projetos estruturantes e transformadores, promovendo setores prioritários e fortalecendo o ecossistema financeiro. Minhas senhoras e meus senhores, com esta sessão da escutação, temos a oportunidade de expor e contribuir através da participação de todos os segmentos sociais e interessados na matéria que pensamos sobre esta temática. Assim, com vista a garantir uma abordagem participativa e inclusiva, quero convidar a todos para uma participação ativa nesta sessão de consulta e diálogo público. Para João Macaringa, do Gabinete de Reformas Econômicas do Ministério das Finanças, que promove o debate, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique será diferente que o Banco Nacional de Investimentos, também do Estado. Estamos a dizer que este banco tem uma natureza totalmente diferente. É um banco que olha para aspectos estruturantes da economia. Estamos a falar de projetos de grande envergadura que levam 5 a 20 a 25 anos da sua maturação. Enquanto que o BNI vinha funcionando mais ou menos nos mesmos moldes que tem a banca comercial. Nampula foi a 9ª província a ser escalada no âmbito da explotação pública do projeto de criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique. De Nampula para a TV Focus, Citoy Lucia. Em 8 anos, o país triplicou o número de formados no ensino técnico profissional, passando dos 38 mil para mais de 120 mil, os técnicos capacitados em diversas áreas. Os dados foram partilhados pela Ministra de Educação e Cultura, Samaria Tovela, durante o primeiro Encontro Nacional de Educação Profissional que decorre em Maputo. Tendo sublinhado ainda que a iniciativa constitui um momento histórico e único para redefinir as estratégias e políticas para o contínuo desenvolvimento do subsistema da educação profissional. Atualmente estamos a contar com 122.213. Um crescimento notável ao longo desses 8 anos, acima de 100%. Este resultado é fruto da expansão da rede
do ensino técnico profissional, através do investimento a nível do governo e a nível dos nossos parceiros, que efetivamente reconhecemos e agradecemos pelo apoio ao setor da educação. No presente ano, foram emitidos 63.483 certificados, beneficiando 26.695 graduados. Este número representa um crescimento de quase 90% em relação a 2024. Apesar dos avanços alcançados, Tovela reconhece os desafios persistentes e apela a um debate plural e orientado para a busca de soluções. A redução do período de espera da certificação, o levantamento de todos os certificados, nós chamamos os elegíveis a nível das nossas instituições. Participaram no evento dirigentes centrais e provinciais do setor, parceiros de cooperação, representantes do setor produtivo, associações e instituições públicas ligadas à formação.